Na boa, né? Então vamos para a terceira fase. Que agora... Isso, a última eu fiz falando. Mas vamos botar aqui então. Não falei? Não falei? Falei, né? Eu não tô louco, pessoal. Os caras dormem na aula e eu que levo a culpa. Não, mas tudo bem, não tem problema. Tudo bem, vocês estavam dormindo, eu faço, não tem problema. Não tem problema. Hoje nós estamos bem, hein? Olha aqui, ó. O menino, o sujeitinho. Sobrou o quê? Predicado. Tá, e o que é isso aqui? Só adulto é o predicativo. Tá? Então, predicado, predicativo, predicação. Aqui que era a predicação mesmo, Isabelle. É o que a gente está fazendo, ó. verbo de ligação. Verbo de ligação. Verbo transitivo direto. Isso é predicação, chamada de transitividade, tá? Predicativo é o complemento do verbo de ligação, e o predicado é o que sobra do sujeito. Legal. Posso pular essa parte? Tá, então agora a gente vai falar disso aqui que é muito legal. Essa parte, ela já entra dentro da parte de análise sintática elaborada. Já não é mais aquele básico de sujeitinho que a gente estava fazendo, vendo o verbinho. Tá, isso aí acabou, né? Agora é sangue no olho. Agora é olhar a frase na maldade, que se chama predicado verbo nominal. O que significa isso? Tá no nome dele. Ele tem uma relação de um verbo que expressa uma ação, né? Ou seja, destaca isso para mim, ação, e outra, um nome. Como assim, Zambelli? Ó, se o treco se indica uma ação, expressa uma ação verbal, o que eu estou te dizendo? VI, VTD, VTI, VTDI. E um nome, VL. Então agora eu vou ter os dois na frase. Só que o VL não aparece. O VL fica disfarçado. E aí que vai ficar legal, porque tu vai ler a frase e tu vai ver que vai sempre ficar subentendido o verbo de ligação. Então ele diz assim, ó. O predicativo pode referir-se, essa característica aqui então, ó. Essa característica, vocês já ouviram falar disso? O famoso predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Já ouviram falar, né? É isso, ó. É a característica, se ela vai se referir então ao sujeito, por incrível que pareça, ela é o predicativo do sujeito, e se for ao objeto, incrivelmente chamado de predicativo do objeto. Então, olha só. Os alunos saíram da sala confiantes, tá? Que é a frase que tem no nosso livro aí. Então tá, a primeira coisa da frase, sujeito. Isso aqui é o sujeito. Os alunos saíram. Sujeito da minha frase. Olha só. Quem sai... Ô pessoal, saí. Tá tri? Foi? Já era? Vaza. Né? Quem sai, sai. Chamado de verbo intransitivo. Da sala me dá a ideia do lugar que eu saí. E se for lugar, tem nome. O famoso adjunto adverbial. Só que aí sobra esse adjetivo aqui, ó, morfológico, né? Um adjetivo, que eu preciso saber qual é a função dele na frase. E olha só o que eu estou te dizendo. Que os alunos saíram da sala e pareciam confiantes. E estavam confiantes. E eram confiantes. Não é isso que eu estou te dizendo? Então o verbo de ligação está aqui, ó. E pareciam confiantes. Então, confiantes é uma característica. Ele é o predicativo do sujeito. E o predicado, olha que legal,
tira o sujeito, né? O que sobra é predicado. Então, esse predicado tem um verbo que indica ação e tem um verbo que indica uma característica. Predicado, verbo, nominal. Calma, eu separei 10 frases depois. Eu sabia que ninguém entendeu, eu já trouxe 10. Não se preocupe, porque uma hora vai. E aí? Nada? Não entenderam nada? Nada não. Já sei saber, já sei tirar o sujeito, sabe? Pô, o sujeito tá na mão. Mais uns 3 cursos desse aí eu entendo o predicado. Não, o predicado também tá na mão. Não, o predicado e o sujeito tá na mão, é meio caminho, já me basta. Vamos lá, olha aqui, ó. Considero impensada sua atitude. Sujeito. Beleza, então o sujeito tá na mão mesmo. Agora, quem é o predicado dessa frase? Tudo isso aqui. Tudo que não é o sujeito. O sujeito sou eu. Então tá. Então tudo isso aqui é o famoso predicado. Eu considero o quê? O que eu considero? Eu considero sua atitude. Esse é o objeto direto. Eu considero sua atitude e ela é impensada. E ela parece impensada. E ela está impensada. E ela é impensada. Não é isso, ó? É não é um verbo de ligação? Então isso aqui é um predicativo. É um predicativo meu? Sou eu que sou impensada? Não, é a atitude, que é o objeto. Predicativo do objeto. Ó, predicativo não é meu, não é do sujeito. Predicativo é do objeto direto ali. Então é o predicativo do objeto. Tá? Deu só uma luz, assim, se já deu uma luz, já é meio caminho. Tá, agora vamos... Posso pular isso? Então tá. Trouxe aí umas 39 frases pra gente pensar sobre isso. Vocês querem um tempo pra copiar? Tá. Deixa aí umas 2, 3 linhas entre cada uma pra gente poder riscar bastante. Tem como a gente aproximar bem da tela aqui para o pessoal de casa já? Todo mundo já copiou? Então vamos começar a brincadeira. Olha só. Primeira coisa da frase, sujeitinho. Segunda coisa da frase, transitividade. E depois, agora, tipo de predicado. Claro que a gente vai se estressar com esse tipo de predicado quando as bancas começarem a cobrar mais isso. Não é uma coisa que se cobra muito. Mas acaba sendo natural quando tu domina a transitividade, tu dominar tipo de predicado. Né? Tu sabe o tipo de verbo, tu sabe o tipo de predicado. Então, olha só. Quem é o sujeito de Achei o Espetáculo Clean? Legal. Sujeito sou eu. Tudo isso é o predicado.
Pessoal, eu achei. Me pergunta. O quê? Então isso aqui é um VTD. Eu achei o espetáculo. Mas eu não achei, o nome do espetáculo não é clean, não é achei o espetáculo clean. Tá aqui o espetáculo clean, ó pessoal. Não é isso. Eu tô dizendo que eu achei o espetáculo e ele era clean, e ele parecia clean, e ele ficou clean. Eu tô dando uma característica aqui, ó. E ele era clean. Então tá ali o verbo de ligação, não tá? Tá aqui o verbo de ligação, ó. VL. Então, esse predicado todo, tudo isso aqui, ó, é um predicado verbo nominal. Tudo isso é predicado verbo e nome. Tá, e olha só. Clean é um predicativo, não é? Predicativo. Porque ele foi introduzido pelo verbo de ligação. O verbo de ligação tem predicativo. Mas essa característica de ser clean é do meu sujeito ou é do meu objeto? Do objeto. Então isso é um predicativo do objeto. Até que assim vai ser difícil, ó. Depois vai ser mais fácil. Só o espetáculo. Só o espetáculo é o objeto direto. O clean não faz parte do objeto. Ele é o predicativo do objeto. Esses dias a gente fez um exercício que tinha uma frase assim: a noite chegou fria. Não era fria? A noite chegou fria. E aí vocês falaram, fria é o adjunto. Aí eu falei, não. Isso aí a gente não está preparado ainda para isso. Porque era a noite chegou e estava fria. Então eu tinha ali um verbo de ligação subentendido e eu tinha por consequência um predicado verbo nominal. Olha só. Ela o viu, não é ela ouviu. Ela o viu triste. Quem é o sujeito? Ela. Sujeitinho, ela. Olha só. Ela viu, pessoal. O que? Então isso aqui é um VTD. Ela viu o que? Ele, na linguagem chinelagem, lembra? Esse o é um objeto direto, então. E aí, olha só, esse triste. Ela o viu triste. Então, esse triste, ela o viu, e agora quem é que estava triste? Ele estava triste? Então, ela ouviu e ele estava triste. E ele estava triste. E aí, isso aqui é um predicativo do objeto. Ô, Zambelli, para mim a frase ficou ambígua. Podia ser ela também. Não podia? Não podia ser ela? Ela viu ele e ela estava triste. Poderia. Aí como é que a gente faz para evitar essa ambiguidade? Quando a gente quer deixar bem claro para o meu leitor. Vocês já ouviram falar uma vez na vida de predicativo deslocado? O que é o predicativo deslocado? Lugar dele. Depois do verbo, né? Verbo, predicativo. Deslocado. Antecipa. Ela, vírgula, triste, vírgula, ouviu. Então é ela que estava triste, não era ele. Aí tu antecipa ele para evitar a ambiguidade. Tá, mas deixa isso aí para depois. Olha lá. Maradona jogava futebol dopado. Quem jogava? Maradona. Maradona é o sujeitinho. Então o que sobrou, eu vou dar o nome de predicado. Tudo isso aqui é um predicado. Jogava o quê? Futebol. Futebol é um objeto direto. Meu verbo é VTD, então. Então ele é um predicado verbal.
Mas olha só, ele não jogava futebol dopado, não era o futebol que era dopado, né? Era ele que estava, parecia, ficava dopado. Então aqui, ó, e estava dopado. Então esse dopado, essa característica, agora é um predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito. Vai, Vanessa, pergunta aí. Pergunta. Não, pode ser tu também. É que eu vi que ela te perguntou alguma coisa. Predicado, isso aí. Predicado, verbo, nominal. Porque tá o verbo de ligação também escondido. Ele nunca vai aparecer. Ele sempre vai ficar subentendido. Vamos tentar fazer o outro? Ó. A professora sorria satisfeita. Quem é que sorria? A Sora. Sujeitinho. Quem sorri, pessoal? Sorri, já era. Verbo intransitivo. Mas olha. Aí as pessoas pensam assim, ó. Ô Zambelli, olha que legal que eu vou te perguntar. Ô Zambelli, o satisfeita não pode ser o modo como a Sora sorri? Pode, mas por que não é? Porque olha só, se é modo, é advérbio. E advérbio flexiona. Advérbio tem menino, menina? Não, então essa é a tua cola. Ele não é satisfeitar, não é satisfeitou. Se eu falar, a professora sorri satisfeito, então é o modo como ela sorri. Agora, a professora sorri satisfeita, ela sorri e está satisfeita. Então, tem um verbo de ligação ali, ó. Tá aqui o e está satisfeita. Estava. Então, esse predicativo, de novo, é o famoso predicativo do sujeito. Viu como é legal da gente... A gente chegou no momento agora que tudo começa a bater, ó. Vocês viram que a gente estudou lá um dia advérbio. Aí não tinha o menor sentido eu estar te falando que advérbio não varia, que adjetivo varia. Tu viu que agora é uma informação atrás da outra, ó. Começa a dar o conflito. Oi. Se fosse o professor sorrir satisfeita, seria uma... Aí tu teria uma ambiguidade. Aí tu não sabe. Aí a gente vai ter que fazer outros mecanismos, que eu ainda não vou falar, mas existem outros mecanismos para a gente chegar e descobrir que ele é. Mas agora só quis dar uma tucadinha para vocês verem que tem uma maldade ali. Tá? Olha só. Impetuoso, Ronaldo, avança em direção ao gol. Quem é que avança? Ronaldo. Ronaldo é o sujeito. Se o cara avança, pessoal, quem avança? Avança, boa, gostei de ver. Quem avança, avança, já era. Por que eu não posso dizer que quem avança, avança em? Porque vai ser em algum lugar, em alguma coisa, e aí ele acaba tendo em direção ao gol, não é o lugar que ele vai? Adjunto, adverbial. Beleza. Então, o cara avança em direção ao gol e parece impetuoso, e é impetuoso. Opa! Não era para estar depois do verbo? Era, o lugar dele é depois do verbo. E aí eu faço o quê? Põe ele para frente, não tem problema. Esse predicativo do sujeito. Tanto é que tem uma vírgula ali, ó. Tem uma vírgula que é para avisar, ô leitor, isso aqui não era aqui, isso aqui era para estar depois. Essa vírgula é obrigatória. Quem não é obrigatória são os objetos diretos e os indiretos. O predicativo é obrigatório. Porque esse predicativo depois pode ser confundido com a adjunta adnominal. Por isso que a vírgula é obrigatória. Aí quando eu mostrar o adjunto eu vou confrontar e tu vai entender melhor.
Gosto de você perfumada. Quem é o sujeito? Eu. O sujeito sou eu. Então, tudo aquilo ali, tudo isso aqui é o meu predicado. Ô, pessoal, eu gosto. De quem? De você. De você é um objeto indireto. E você... E você fica. E você é perfumada. Tá ali o verbo de ligação, não tá? Então, esse predicativo agora, ó, ele é um predicativo do sujeito ou do objeto? Do objeto, é uma característica do objeto. Agora tá indo, né? Vocês lembram da campanha do Tiririca? Que ele chamava as pessoas de abestado? Vocês já viram os vídeos da campanha dele? São muito engraçados. Tu não acredita que um cara fez aquilo. Ele fazia assim, ó. Ô abestado. Ah, bem assim, ó. Ô abestado. Sou eu. Tu acredita que o cara fazia isso na campanha? E ganhou mais de 1 milhão de votos. Imagina eu. Gente, é o Zambelli. Vocês vão votar em mim por alguma coisa? Você vai ser daí, mongolão. Nunca mais vou votar em ti. E o cara ganhou. Foda, né? E eu aqui, ó, ensinando o predicativo do objeto, predicativo de não sei quem. Ah, grande merda. Devia era me vestir de palhaço, chamar as pessoas de abestado. Olha aqui, ó. Chamavam-no de abestado. Quem é o sujeito? Tiririca. Quem é o sujeito da frase? Indeterminado. Boa. Oh, vocês estão começando a ficar bons, hein? Olha aqui, ó. Sujeito indeterminado. Não sei quem é o sujeito. Mas tudo isso aqui, pessoal, é o predicado. Tudo isso é o predicado. Então, olha só. Se eu partir para a linguagem de chinelagem, eu enxergo um pouco melhor. Eu estou dizendo que chamavam ele de abestado. Abestado. Então, o ele, o no, isso aqui eu te mostrei. Lembra dos verbos terminados em Rio Grande do Sul e Zambelli? Corta a letra e coloca lo, lá, lo. Verbos terminados em mão e o plural errado, oim, a gente virava no. Olha ali, o verbo terminou em m, virou no. Lembra disso? Sim. Uma aula lá perdida. É isso aí, ó. Então tá aqui o objeto direto. Mas chamavam-no de abestado, chamavam e ele parecia, e ele era um abestado. Então agora a característica não é do meu sujeito que eu não sei quem é dele. Então isso é o predicativo do objeto. Predicativo do objeto. E aí, vamos tentar fazer a próxima? Olha só. Os alunos saíram da prova confiantes. Quem é que saíram? Os alunos. Os alunos é o sujeito da minha frase. Legal. Aqui está o sujeito da frase. Se eles saíram, pessoal, já era. Saíram. Verbo intransitivo. Da prova, me dá uma ideia de lugar, né? Então é o nosso adjunto adverbial. Mas eles saíram da prova e pareciam confiantes. E estavam confiantes. Então, confiantes é um predicativo de quem? Do sujeito. E aí? Legal? Vamos fazer um exercício então para a gente sentir o drama? Tá vendo que tá escrito ali, ó, século do progresso, do Noel Rosa? Então, faz ali para mim a questão de número 1, 2 e 3.
1, 2 e 3, então. O beber socialmente a gente já fez, né? Tá, então resolve só essas 3 aí que já tá legal. Vamos ver. Ali, deixa eu só arrumar antes da gente fazer, desculpa. Dá uma olhada no exercício 1, tá escrito assim, ó. Quantas orações temos no período? A noite estava estrelada quando o samba se formou. Viu? Risca o samba e coloca a roda. É, porque lá no texto original é a roda, não é o samba. Não sei o que houve com o Word aqui. Então é a roda, por favor. Tá? Então vai. Vamos lá então. Voltando para a correção dos exercícios, página 53. Quantas orações temos no período? A noite estava estrelada quando a roda se formou. Quantas orações estão? 2. 2 verbos, 2 orações. Estava, se formou. Classifique os predicados, aponte o sujeito de cada oração. Olha, não tem como a gente chegar no predicado sem passar pelo sujeito, né? Então acaba sendo quase que uma redundância. A noite estava estrelada. Quem estava estrelada? A noite. A noite é o sujeito simples da minha primeira frase. Só que eu não estou dando uma característica para essa noite. A noite estava estrelada. Então eu atribuí uma característica e ele é um verbo de ligação. Então isso é um predicado nominal. É um verbo de ligação puro. Então é predicado nominal. E aí ele diz assim, quando a roda se formou. Quem se formou? A roda, sujeito simples. Mas se ela se formou, já era, verbo intransitivo, está formada. E aí a gente tem um verbo intransitivo. Logo eu tenho um predicado verbal. Depois, classifique o predicado do terceiro verso da primeira estrofe. Qual a função do termo atrasada? Aí o problema é a gente saber o que é verso e o que é estrofe. Sim? Então tá, verso é a frase, estrofe é o conjunto. Ainda bem que ele dá uma atrasada ali pra gente pelo menos buscar uma atrasada, né? É, isso aí. Então vamos lá então. Terceiro verso da primeira estrofe. Aí diz assim, ó, a lua veio atrasada. Quem é que veio? A lua, sujeito. Ela veio. Então tá, então acabou, verbo intransitivo. Só que ela estava atrasada, parecia atrasada. Então a gente tem um predicado verbo nominal. Atrasada, predicativo do sujeito. Oi? Depois, classifique o sujeito e o predicado dos versos. Chegou alguém apressado naquele samba animado. Quem é que chegou? Alguém chegou. Alguém chegou e estava, parecia apressado, sim? Então tá. Então a gente tem um sujeito simples, alguém, porque lembra que a gramática não se preocupa com o sentido do sujeito, e sim com a palavra. Tem a palavra que é o alguém, que é um sujeito simples. Se alguém chegou, tá chegado, é um verbo intransitivo, só que ele estava atrasado, então eu tenho um predicado verbo nominal. Apressado. Desculpa. Apressado. Muito difícil ou não? Tem dúvida ali, pode apressar na junta de nominal. Tipo, pra mim o sujeito seria alguém apressado. Chegou. Tá, é que aí a gente até pode considerar assim. O colega perguntou por que o apressado não é uma adjunta de nominal, por que o alguém apressado não é o sujeito. É que aí vai depender de uma coisa de semântica, que é a que a gente vai ver depois, que é assim, ó. Se eu considerar que ele estava atrasado, apressado, então aí é um predicativo do sujeito. Se eu considerar que ele era apressado, é uma característica minha, eu sou um cara apressado. Então aí é uma adjunta de nominal. Aí é uma característica momentânea ou inerente. Se tu considerar ele uma adjunta de nominal, se tu achar que ele é o sujeito, alguém apressado, então o cara é apressado.
E se tu considerar que ele só estava apressado, aí é um predicativo. Oi? Pergunta. Ah, mas assim, ó, se tiver essa frase numa questão, aí eu classificar esse apressado como predicativo do sujeito ou como adjunto adnominal. Vai depender do que vai pedir na questão, então. Exato. Vai depender do contexto, porque tu pode ver se foi o momento da vida dele que ele ficou apressado ou se era uma característica dele ser um cara apressado. Aí o contexto da frase pode facilitar a interpretação da frase. Senão não tem como, né? Assim, solta, a gente pode dizer, não, eu acho que o cara é apressado. Então, aí isso faz parte do sujeito. Se eu achar que é uma característica momentânea, aí ele é o predicativo. Oi? Naquele samba animado, isso aí, adjunta adnominal. Desculpa, adverbial. Isso aí, que é lugar, né? Muito cansados? Quem sabe a gente faz só mais um exercício, então. Olha só o que eu pensei. Página 54. Eu trouxe um texto para vocês pensarem quando vocês entrarem num concurso público. Que aí vocês vão começar a ganhar dinheiro. E isso pode atrapalhar a relação de vocês, não pode? Não? Porque vocês vão trocar de namorado, de marido? Ou vocês vão continuar com o mesmo? Não vão continuar, pessoal. Não vão. Porque hoje é legal tu dividir a fome, a miséria, assim, é bonito? É poético. Agora, depois que tu começar a ganhar dinheiro, tu troca, já era. Tu não vai aguentar. E aí eu já pensando nisso, trouxe esse texto para vocês. Como evitar que o dinheiro atrapalhe sua relação. Tá? Aí tu já vai te sonhando, assim, tu ganhando dinheiro e tendo que conversar. Olha, Vlad, não vai dar mais, tá? E aí, página 55, nós temos os exercícios ali, ó. Como a gente está quase na hora do intervalo, a gente faz até a questão 4, pode ser? Então tá, faz até a 4. Aí vão deixar de transitividade para a sequência. Bora lá então. 5, 5, 1, 2, 3 e 4, por favor. E aí, vamos lá então? Vamos? Eu não sei se era uma boa fazer o intervalo agora, depois do exercício, porque o pessoal do André Vieira tá ali na rua. A gente vai querer se misturar com eles ou não? Acho que não, né, gente? Essa gente... A gente tem que começar a se achar, né? A gente é do nosso clubinho, cada um no seu clubinho, vocês não acham? Então vamos. Então vamos gravar a partir daqui, Fábio. Acorda aí. Voltando então para a correção dos exercícios, página 55. Quantas orações há no título do texto? Quantas? Duas. Evitar e atrapalhe. Cada verbo no seu quadrado. Duas orações, evitar e atrapalhe. Dê um exemplo de predicado verbal. Então tá, vamos ver. Max, o que tu botou? Linha 2. Você já teve que enfrentar a situação de ganhar mais do seu namorado. Boa. Alessandra. Os tempos mudaram. Boa. Catiúcio. Linha 2, tá bem? Todo mundo ficou na linha 2? Linha 5, qual era a frase da linha 5? Ó, mas é que aí costumava ser o responsável. Aí só se for a parte de a mulher cuidava da casa. Aí sim, a mulher cuidava da casa sim. Porque costumava ser, atribuiu a característica. Aí é verbo de ligação. Aí ele serve para o 3, por exemplo. O homem costumava ser. Tá? Então, o predicado verbal tem que ser um verbo que não seja um verbo de ligação. Já no predicado nominal, tem que ser um verbo de ligação. Se tu quiser botar ali do predicado nominal, botar entre parênteses, VL, para lembrar, ó. Não se torne um motivo de transtorno. Na linha 3 é um exemplo. São, é, ser, estar, verbos que atribuem características. Certo? Depois, identifique o sujeito dos seguintes verbos. Tudo bem nesses 3 primeiros aqui? Legal. 4. Identifique o sujeito dos seguintes verbos. Se torne. Quem é que se torne? O dinheiro. O dinheiro é o sujeito de se torne. Quem é que são? A transparência e a sinceridade da conversa.
A é a transparência e a sinceridade da conversa com ele. Tudo isso é o sujeito. São sempre a melhor solução. Entra tudo como sujeito. Quem é que são sempre a melhor solução? A transparência e a sinceridade da conversa com ele. Tudo isso. Da conversa com ele. Sujeito composto. Transparência e sinceridade é o núcleo. Depois, quem pode ser entendido na linha 6? Hã? Ganhar menos. Vivemos. Aí tu nem precisa olhar, né? Nós, desinência do verbo. O primeiro é da linha 11. Na linha 11, não é fácil. Quem é que não é fácil? Administrar tudo não é fácil. Certo isso? Ganhar menos é oracional? Ganhar menos é oracional, porque tem verbo. Isso aí. Certo? Aí antes da gente ir para o intervalo, olha que legal, hoje eu fui olhar os fóruns do nosso curso e algumas pessoas, aí tinha um monte de gente lá e eu pensei, meu Deus, quanta dúvida. E aí as pessoas ficaram encucadas com a cuca. Aí um monte de gente perguntando, tá, mas o que era a cuca que rolou? Aí o que é cuca? Olha, eu falei que é da rola cuca. Então, vou mandar um beijo zambeliano então para Érica Nádia de Tocantins, que também queria saber o que era a cuca, e o Gerson Oliveira também de Tocantins. Aí a gente tem o Tiago de Dourados, que falou que não mora no fim do mundo, mas quase. O Márcio Magnus, que é de Dom Pedro de Alcântara, no Rio Grande do Sul, que falou que foi lá que se perdeu as botas. A Edilane Elias, a Marta Bueno, a Rosane Santos, de General Carneiro, e a Isabela Santana, de Salvador, na Bahia. Todos esses alunos zambelianos queriam um salve, então um salve zambeliano para todo mundo, tá? E cuca é um bolo que aqui da cultura alemã, que as pessoas põem umas coisas em cima, assam e a gente come e acha tribom. Mas depende, é bem mais ou menos, tá? A gente só come porque a gente é barrista, a gente, que legal comer cuca, mas é coisa de colono, não é legal. Que é colono? Colono, bom, aí já era, né? Então tá, vamos pro intervalo então. Aproveita o pessoal de casa, aproveita o seu intervalo, a gente volta daqui a pouco. Até!